Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Lá nesse espaço do Sintesp, nós vamos conversar com o Mário Antônio da Silva, o secretário-geral. Secretário-geral, né, Mário? Secretário-geral. A quem, com muito prazer, com muita satisfação e honra, eu recebo, né, nesse 2014, pela primeira vez aqui na TV Floripa. Eu falei eu. Ele está direto aí, eles não pararam. E não pararam porque 2013 foi um ano de muita luta, muita realização, muito trabalho, mas parece que as coisas não andaram como deveriam. Mário, como é que foi? Prazer tê-lo aqui, feliz 2014 para você e para os associados Sintesp. Como é que foram as realizações de 2013? Boa tarde, primeiramente, aí a todos os telespectadores, nossos amigos aí da base do Sintesp, todas as demais categorias de trabalhadores, porque nós temos uma compreensão de que a luta, ela diz respeito a todos os trabalhadores, né? Claro. Nós também agradecemos pela oportunidade novamente de estar presente aqui nesse ano novo de 2014, com este programa onde o Sintesp se faz presente toda terça-feira, onde a gente pretende trazer todas as informações que diz respeito ao conjunto de servidores públicos do Estado e também, claro, aos demais cidadãos que também do conjunto aí da sociedade interessa esse debate. Até porque quando fala de serviço público, está falando indiretamente também do servidor público. Claro. Quando fala da vida, do salário do servidor público, também fala das políticas públicas. Então elas estão intrinsecamente ligadas uma na outra, né? E nós temos aí um ano 2013 passado cheio de falhas da parte do governo em relação a cumprimentos de leis, cumprimentos de acordos. Então nós temos assim, fechamos um ano negativo, não foi aquilo que a gente esperava no sentido assim da ampliação dos nossos direitos, da isonomia e da igualdade de direitos, onde o governo deveria tratar os servidores iguais como iguais. Claro. Ele tratou os servidores iguais, mas com setores diferentes. Certo. Então isso para nós é algo assim de não só menosprezo, como também de desprezo que ele aplica ao conjunto dos servidores, porque quando se trata de um conjunto de uma classe de trabalhadores do porte do serviço público, ela tem que ser tratada com igualdade, né? Claro. Até porque a forma de pagar os servidores, ela tem uma única origem, que é o imposto pago pelo cidadão. Claro. Então, se esse imposto ele é pago pelo cidadão e ele precisa ser bem aplicado, ele tem que ser também tratado com igualdade quando ele vai ser distribuído nos salários dos servidores. Claro. Então essa é a nossa indignação com o governo que fechou o ano 2013 e esperamos que esse ano 2014 a gente avance um pouco mais em algumas categorias que ficaram fora do alcance da política salarial. E apesar de que esse ano vai ser um ano curto, né? Meu Deus. Nós temos aí não só as eleições, mas nós temos a Copa do Mundo. Nós estamos aí com um ano super apertado. Março é o Carnaval, mais junho, o Carnaval, junho a Copa do Mundo, quer dizer, tem abril e maio e já vem a Copa do Mundo. Já vem o prazo eleitoral, né? E em seguida, eleições. Porque o nosso prazo aí também é para projetos aí de alguma gratificação, algum benefício salarial, que o governo precisaria cumprir já em janeiro, porque a nossa data base é janeiro. Claro. Tá? Ele teria que cumprir já no mês de janeiro. Com as políticas e os pacotes aprovados aí no mês de dezembro, nós temos a clareza de que ele não vai cumprir de novo. Já vai dar o calote em 2014, já no mês de janeiro. Então, para nós já é uma negativa o início de 2014. 49% de defasagem vocês tiveram no ano passado? Nós, na verdade, chegou a 54%. Né? 54%, porque nós tínhamos até janeiro do ano passado, nós tínhamos 46%. Tá. Com a defasagem que não foi cumprida, então já passou disso, e mais a inflação do período aí que a gente calcula dentro do quadrimestre, né, que fecha o quadrimestre,
nós vamos chegar aí esse mês de janeiro de 2014 numa perda salarial direto no vencimento na faixa aí de 54%, 55%. Isso são dados reais, inclusive cálculos feitos pelo Diese para nós, né? E o próprio governo ele já reconhece isso, né? Em mês de negociação ele já reconheceu isso. Tá, agora me diz uma coisa, Mário. Qual é o caminho? Olha, nós temos aí, fechamos no mês de dezembro, com um planejamento, um curso de formação para a categoria da nossa base estadual, onde a gente reuniu aí dirigentes de vários segmentos, representação da base dos servidores públicos, justamente para a gente preparar a luta de 2014. A alternativa que nós temos para nós reverter o quadro não tem outra, a não ser a gente aplicar as medidas que é a organização por local de trabalho, fazer com que a categoria entenda o processo de luta que é participando e a gente fazer com que o governo entenda nesse sentido com a massa na rua. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho porque categoria nenhuma até hoje, ela se deu ao luxo de ganhar alguma coisa no conforto da sua repartição, no conforto da sua casa, sem luta, né? Claro. Porque todos os benefícios ou direitos que foram conquistados pelos trabalhadores sempre foram com lutas. E a greve, ela é uma ferramenta que faz com que o patrão, o governo, no nosso caso, cumpra minimamente a lei. Porque ele criou a lei 15.695 de 2011, que é a lei que institui a database no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, e 2013 ele não cumpriu. Como ele não cumpriu em 2013, 2014 estamos já no mês de janeiro, no início. Tem previsão de cumprir no mês de janeiro de 2014? Nós temos a certeza de que ele não vai cumprir. Então cabe a nós a única ferramenta de luta, que é a organização. Estado de greve nós já estamos. Pois vocês não abandonaram, né? Não, nós estamos em estado de greve. Desde a greve do ano passado. Desde agosto do ano passado. Vocês retornaram. Nós decretamos estado de greve, e esse estado de greve ele ainda perdura até o presente momento. E no mês de dezembro teve também essa adesão maciça dentro do segmento do DEINFRA e do DETER, que é um segmento onde também ficaram fora do benefício no sentido de uma gratificação, aonde também chegasse a uma valorização da categoria. Claro. Então esse segmento se sentiu também frustrado e foi decidido e mantido esse estado de greve, inclusive para o mês agora, início de fevereiro, que é dia 14, nós já temos uma assembleia definida com esse segmento, e esse segmento já está preparado com possibilidade até de greve, para o governo fazer com que o benefício também seja estendido a eles, de uma gratificação, ou database, que o governo cumpra a database, que isso temos a clareza hoje da política que ele aplicou em dezembro, não vai cumprir. Então esse segmento já está organizado. E os demais segmentos a gente espera também que venham para a luta, porque o estado de greve ele é o processo de organização da greve. Claro. Ele é o processo de organização, aonde se organiza nos locais de trabalho, através de reuniões, através de mobilização e assembleias regionais, assembleia geral, aonde se define pela greve geral, se for esse o encaminhamento pela categoria de servidores. Nós estamos conversando com o Mário Antônio da Silva, secretário-geral do Sintesp. Vamos fazer um breve e rápido intervalo e em seguida nós voltamos, porque nós vamos falar do jornal do Sintesp, que está saindo, trazendo então uma retrospectiva até do ano de 2013 e anunciando, né, que o ano inicia com lutas. E ao mesmo tempo fala, né, da participação de cursos sobre política sindical, reuniões em locais de trabalho para debater a saúde do trabalhador. 2014, ano do fortalecimento e da unidade para conquistar as reivindicações dos trabalhadores. A questão que o Mário já falou agora, a luta pela database, a greve, que pode acontecer a qualquer momento. Enfim, essa reunião agora do dia 6 de fevereiro, que vai reunir os trabalhadores ali da Secretaria de Justiça e Cidadania, né, para discutir demandas e tal, etc. Perfeito. Tudo isso logo depois do intervalo. Fique aí, aguarde só um pouquinho.
Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Nós estamos conversando nesse espaço do Sintesp com o secretário-geral, Mário Antônio da Silva. Já falamos aí de 2013 e agora a gente vai aproveitar e falar um pouco, como a gente prometeu antes do intervalo, desse exemplar do jornal do Sintesp, né, que está começando a circular entre a categoria. E aí, Mário, qual é a análise que nos faz? Ano inicia com lutas, foi o que você, de uma certa forma, já trouxe no primeiro bloco, né? Isso. Preparação, luta. O ano de 2000, a retrospectiva que a gente fez nesse jornal, ela justamente é para fazer com que o servidor se situa numa linha do tempo presente e também esse tempo recente passado, para que também se organize o futuro, né? Claro. Porque se nós não temos uma linha do tempo onde a gente fez alguns encaminhamentos, algumas lutas e também foi mostrado para os servidores de que aquilo que nós apontávamos estávamos correto em relação à política do governo, claro, né? Fica muito mais fácil para nós nos situarmos agora em 2014 e de fato colocar a gente pode fazer várias interpretações nesse sentido, colocar uma cunha nessa política de desunião que o governo nos coloca. Essa cunha ela tem que ser dividida, a política que o governo aplica para uma política de igualdade para todos, e nesse sentido trazer o conjunto de servidores para esse entendimento e fazer que 2014 se concretize aquilo que ele não cumpriu em 2013. E aí nós temos aí, nesse início de ano, além da database, que 2014, já estamos aí no mês de janeiro, e ele fecha no dia 31 de janeiro com o cumprimento da database. Se ele não cumprir, nós vamos ter que, de fato, botar em prática toda aquela nossa organização, não só do curso de formação, como o estado de greve que nós tiramos no ano passado, que ela ainda continua, justamente para fazer o servidor entender de que a direção do sindicato, ela é também parte do conjunto de servidores. Então, o compromisso de trazer à luz da realidade aquilo que nós queremos enquanto vitória numa mobilização, ela precisa ter a participação de todos. Claro. Porque a direção do sindicato ela não tem poder nenhum sem a categoria junto, né? Nós temos que estar imbuído de um mesmo objetivo, fazer com que o governo cumpra a igualdade na gratificação. E quando a gente fala em gratificação, o governo do Estado ele fez o complemento da lei do ano passado, ele vai cumprir a gratificação daqueles servidores que não tinham, daqueles que recebiam 30% e daqueles que tinham 60%. Sim. Então ele fez uma igualdade para todos de 100%. Certo. E isso era o nosso pedido na nossa database.
Vamos colocar assim, o governo atendeu nossa reivindicação? Atendeu. Só que essa reivindicação que ele atendeu, ela é pela metade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele deu uma segunda gratificação para outros segmentos, né, que a segunda gratificação ela também poderia ser estendida a todos os servidores, porque o Estado nosso de Santa Catarina, ele tem condições, ele tem caixa para isso. Claro. É um Estado rico, é um Estado que arrecada e também pode remunerar bem seus servidores para prestar um bom serviço para a sociedade. Né? Claro. Então, o que acontece? Quando ele aprova a gratificação, ampliando para 100% daqueles que tinham pela metade, ela atendeu a reivindicação. Só que ela tem um porém, ela tem uma falha de maldade, que é a falha da política do governo, que é o pagamento em agosto de 2014, agosto de 2015 e agosto de 2016. Pois é. Então nós ficamos assim, com um congelamento salarial da database até 2016, porque 2016 ele complementa o pagamento das gratificações e ele não precisa mexer na database. Não é que não precisa, automaticamente ele se exime dessa obrigação pela lei que ele aprovou. Claro. Porque quando ele se exime da obrigação, por quê? Porque dentro da lei que ele aprovou lá um artigo, o artigo 9, que ele diz o seguinte, que a gratificação sendo paga, ela absorve a database de 2014, 2015 e 2016. Que barbaridade. Então, nós vamos ter 3 anos de congelamento. Claro. Porque, na verdade, a gratificação sendo paga, ela é um desconto dentro da database. E os demais segmentos que tiveram também as mesmas gratificações ou parecida na mesma situação, tiveram esse mesmo artigo em todas as outras leis. Então, veja bem como o governo ele foi maldoso, mal intencionado, e aí acaba tirando do servidor um direito que é constitucional, que é o cumprimento da database, para que o salário ele não tenha aquela corrosão natural do período de inflação, claro, que isso é natural. Então, nesse sentido, a gente sente assim, não só no prejuízo grotesco, como também vai ser 3 anos de congelamento salarial. E de outra forma, ou de outro projeto que ele manda para a Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo, sim, ele transforma o teto dos servidores públicos do Estado vinculado aos desembargadores, que isso, por sua vez, está vinculado ao teto do Supremo Tribunal Federal. Certo. Então, eles não vão depender mais de database. Subiu lá já automaticamente. Isso, e também o mais digamos assim, não só depreciativo do ponto de vista de valorização dos servidores, ele aumenta o teto do maior, mas não mexe no pequeno. No pequeno não mexe, porque o teto do maior ele não altera em nada o teto do pequeno. Claro. Então, nós vamos continuar com o salário teto do Estado de R$ 820, esse é o menor do Estado, e o maior vai para R$ 25 mil. Que bárbaro. Então, veja bem, e essa diferença desse salário, ele era, por lei, até 12 vezes. E o governo, justamente dentro da lei, da proposta de lei que ele aprovou, ele mandou também a alteração da lei anterior. Para não ficar... Para desvincular e para não permitir mais que tenha um controle do teto. Agora o teto está livre. O governador ele conseguiu liberar o teto do Estado, tanto é que hoje vai para R$ 25 mil, pode ir a 30, 40 e não mexe com os de baixo. E é uma casta, não é todos os servidores. Quem que vai ser atingido por esse teto que vai a R$ 25 mil? Delegados da Polícia Civil, coronéis da Polícia Militar, auditores e fiscais da Fazenda, procuradores do Estado e alguns setores da magistratura e outros que vierem a ser vinculados ao teto do governo do Estado, que é esse teto de R$ 25 mil que agora foi. Então, na verdade, acaba privilegiando uma casta de cima em detrimento da grande maioria de baixo, porque esse teto ele vai atingir aí uma faixa de 2.000, 2.500, não passa muito desse número. Enquanto que
120 mil servidores vão ficar com o salário congelado até 2016. Essa é a política do governador Colombo, aplicado na lei e aprovado na Assembleia Legislativa com o consentimento de toda a base governista. Isso precisa ser lembrado, que a base governista dos deputados na Assembleia Legislativa aprovaram todas essas medidas contra um conjunto e uma massa gigantesca de servidores públicos, em detrimento de 2 mil servidores que são os privilegiados como sempre, né? Então nós temos que dar um basta nisso na política de Estado, onde a gente tem um grupo sempre beneficiado pela política e pelo salário da vontade do governo, e enquanto uma grande massa de trabalhadores que de fato tocam a máquina pública, né, ficam com o salário congelado, e isso muitas vezes não consegue sustentar sua família com 30 anos de serviço público no estado de Santa Catarina. Que situação, hein? A entrada aqui do DEINFRA e do DETER nessa questão, você repetiu no primeiro intervalo, foi importante? Foi aqueles servidores que ficaram contrariados àquela política que eu acabei de falar em relação ao teto. Isso. Porque não é só a questão do teto, sabe? Sim. Houve também uma votação e uma aprovação na Assembleia Legislativa de uma gratificação para cargos de diretorias dentro do governo do Estado, que também vai pegar um grupo seleto de diretores que não passa aí de 40 pessoas. Claro. Que eles vão passar de uma gratificação de R$2.000 para R$14.000, porque eles já ganham uma gratificação e essa gratificação vai ser ampliada, né, para R$14.000. Então isso também são assim, leis aprovadas, leis que acabam não só desmerecendo o conjunto dos servidores, como acabam beneficiando grupos pequenos e grupos que acabam sendo, muitas vezes, não dando resposta e retorno à sociedade como deveriam, como conjunto dos trabalhadores. O próprio conjunto dos trabalhadores, eles têm uma condição, não temos dúvida disso, de dar resposta às políticas públicas no imediato. É quem hoje toca as políticas do Estado, né? Claro. Na saúde, na educação, na infraestrutura, na justiça e cidadania, na educação, aí nós temos aí o magistério também, que está dentro da mesma pacote nosso aí de ausência de cumprimento de database, porque eles também fazem parte. Claro. E o próprio piso do magistério, né, que não é cumprido. Então, nesse setor aqui do DETER e do DEINFRA, eles é um setor também que tem muita arrecadação por investimento do BID em infraestrutura, e acabam também sendo vítima de uma política de discriminação salarial por esse governo que está aí, seguindo já o exemplo do anterior, né? Uma comissão parece que foi criada naquele momento da greve ou coisa assim, que tinha representantes do sindicato, representantes de alguns órgãos do governo, para a partir de janeiro, no máximo agora, se reunir e decidir. Está acontecendo? Não, ainda não, porque esse período agora é de férias, né? Mas a gente espera que de fato ela seja efetivada, implantada a partir de fevereiro, até porque as demandas elas já começam no início de fevereiro pela nossa agenda de trabalho com o segmento aí do estado de greve que está em curso. Claro. Então esse estado de greve ele tem continuidade e também vai forçar com que a gente cobre do governo uma solução antes do prazo eleitoral, porque o prazo eleitoral aí é no final de maio. Inviabiliza depois qualquer inviabiliza coisa. Qualquer negociação em função do prazo eleitoral, né? Claro. Porque aí é um ano eleitoral para governo do Estado, justamente que mexe na estrutura da política estadual, então não pode haver mais mudança de salário nesse período, né? A não ser aqueles constitucional e que já tenha sido feito acordo anteriormente, né? Muito bem. Mário, o que você gostaria de colocar? Esse é o Mário Antônio da Silva, secretário-geral do Sintesp, ocupando esse espaço já em 2014. O que você gostaria de colocar, de dizer, de destacar do jornal, a reunião do 6 de fevereiro, enfim, algo que a gente não tenha colocado e que você gostaria de passar? Olha, bem na verdade, a gente gostaria mais aproveitar esse espaço também para chamar a atenção de fato dos servidores, porque a nossa luta não adianta nós fazer planejamentos, fazermos grandes assembleias
se na prática a participação ela né, inexpressível, ela tem que ter um corpo de luta para que a gente de fato tenha avanço na nossa pauta, e a categoria tem que entender que a direção do sindicato também somos servidores públicos, nós não temos força nenhuma se nós não tivermos a categoria participando. Então quem faz a luta somos todos nós. E a nossa pauta aí, como ficou o ano curto em função de todos os prazos eleitoral e todas as demandas, nós temos que acelerar a participação e começar o mês de fevereiro participando dos chamados do sindicato, que nós temos aí já nesse primeiro dia 6 de fevereiro o chamado aqui da Grande Florianópolis de todos os representantes da Justiça e Cidadania, para nós dar continuidade também à pauta que ficou pendente do ano passado, que o governo não cumpriu, muitas demandas, e também o estado de greve, que também está em curso em relação à nossa pauta geral, que é a database, que é o cumprimento das gratificações e a extensão da gratificação, a segunda gratificação que foi estendida a alguns setores dos servidores públicos, para que seja também estendida ao conjunto de servidores. Nós não somos contra que dê para ninguém, claro, mas nós queremos que o governo tenha a capacidade e a responsabilidade de fazer com que todos os servidores tenham igualdade no tratamento, sejam respeitados de igual forma e com todos tenham esse valor estendido para todos. Então esse é o nosso chamamento para que os servidores venham para a luta. A nossa pauta ela não para nunca, né? Claro. Nós temos demanda diariamente, semanalmente, mensalmente. A vida sindical ela não se restringe também a nossa pauta dos servidores. Nós temos, enquanto dirigentes também, nós temos uma pauta maior também, que é as lutas gerais dos trabalhadores. Claro. Nós temos várias demandas, nós temos aí também os cursos de formação nossa na área da saúde do trabalhador, que nós queremos também, nesse 2014, voltar a investir, que teve agora no final do ano um primeiro lançamento, para que o servidor também tenha, dentro desse debate da saúde do trabalhador, o envolvimento da nossa vida, não só enquanto trabalhador de serviço público, mas também a nossa vida familiar também, ela também tem influência seriamente em relação ao nosso trabalho. Porque a nossa vida de casa é o reflexo do trabalho. Claro. Muitas vezes a gente leva do nosso trabalho as coisas ruins para casa e a família ela não pode receber, né, essa carga negativa que a gente... Então vamos fazer a luta junto e a gente consegue avançar, com certeza. E desejo também, em nome do Sintesp, nesse momento, em 2014, para todos os servidores públicos, e a gente estejamos junto na luta em todos os chamamentos do sindicato que 2014 promete, mas vai precisar da força de todos nós juntos. Muito obrigado ao Mário Antônio da Silva, secretário-geral do Sintesp. Esse Floripa em Foco, você sabe, é reprisado a partir das 10 horas da noite no canal 4 e também pela internet. Até o próximo encontro. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.